Eu penso que todos nós ouvimos muito daquilo que era o objetivo do projeto, o impacto, que era em termos de apoio às PMEs, desde o diagnóstico, a execução, a capacitação das instituições, BDS, os manuais e as ferramentas metodológicas e aquilo que, e o importante é que estes foram testados, disciplinados, criados em conjunto de grupos de formadores a nível mental e das profissões. Também com relação à digitalização da base de dados, vai ser um instrumento que vai orientar políticas, mas também trará aqui uma temática bastante importante, que vai ser assegurar que haja matchmaking, relatórios analíticos, um diretório de BDS com dashboards personalizados, e vai ser aqui uma interação de PMEs, que elas possam assegurar que desses 3 mil exportadores que existem no centro, interagir, trocar experiências e também assegurar que possam escalar o acesso ao mercado. Falamos, tratamos de um dos resultados da Finana, e com a Finana também tivemos 6 empresas presentes. O difícil de ter trazido este projeto de 4 anos era que ela tinha vários pilares. O primeiro era apoio às PMEs, às empresas de pilotos. O segundo era as empresas de primeiro nível. Desculpa, de segundo nível. E o terceiro eram as de segundo nível. Do terceiro nível, que faziam as formações, que tinham acesso às formações. E depois tínhamos um conjunto de apoio aos serviços de desenvolvimento ambiental. Tínhamos diferentes atores. Então, as pilotos, nós temos uma tendência de assegurar tanto coaching, mentoria, formação, e dessas nós pudéssemos tentar o máximo possível assegurar que pudéssemos aceder aos mercados da União Europeia. Mas depois percebemos que não era só aceder aos mercados da União Europeia, precisava-se para assegurar que pudessem um acesso ao mercado local. E depois, desde o início, quando começámos todo o processo, percebemos que tanto as empresas pilotas, em primeiro nível e segundo, e as BDS, tinham noções bastante básicas daquilo que era o necessário para fazer estes procedimentos, para assegurar que elas estivessem no mercado, para pôr o seu produto na devida rotulagem, entender todos esses conceitos necessários. E fez, de certa forma, sentido, então, ter estas divisórias, mas também limitou aquilo que era a possibilidade de nós fazermos algo. Porque as pilotos eram 6, as de primeiro nível eram 20, e neste processo todo tivemos desafios e condicionantes que acho que é importante falar. Os choques externos foram 3 ciclones durante o ciclo do projeto, a instabilidade em Cabo Delgado, temáticas como a falta de combustível, a pandemia e a recuperação económica nacional. Não faz sentido a gente dizer que falar sobre PME e sem falar deste contexto, porque este contexto, quando o projeto foi desenhado, não foi relacionado. Então, faz com que aquilo que sejam resultados estejam, de certa forma, sim, a gente tem muitos bons resultados, estão para além do esperado, mas também temos realidades como o ambiente de negócio, que é a escassez de moeda estrangeira. Eu não vou falar muito sobre aquilo que foram os resultados, porque isso, inclusive, temos todos eles, mas eu queria aproveitar este momento para falar um bocadinho sobre a escassez da moeda estrangeira, as dificuldades de acesso a crédito, a alta taxa de juros, a alta carga fiscal e os custos de transação que restringem a competitividade e a expansão destas coisas. Porque se nós queremos que elas possam, se nós criamos essas condições todas, onde elas têm acesso digital, agora, de momento, de qualquer empresa exportadora em Moçambique, mas existe também uma interessante coisa que é entender a estrutura que nós temos. Por exemplo, em termos, se elas vão exportar, neste momento temos o APR. E daquilo que a gente sabe, só uma das nossas empresas é que pôde exportar através do APR documentado. Nós tínhamos hoje previsto que teríamos o café Money, e eu faria toda uma apresentação para que todas as nossas PMEs pudessem beneficiar e conhecer
deste grandíssimo instrumento que permite poder exportar para a União Europeia, mas, entretanto, por questões de saúde, ele não pôde estar cá e teve uma condição de saúde muito grave. Mas nós iremos criar outro momento para poder fazê-lo, porque para nós, o tema dos custos aduaneiros e a falta de mecanismos automáticos de isenção são um tema importante. Por que nós elegemos trazer hoje? Porque quando a gente vê os projetos de investimento que vêm para Moçambique, uma das primeiras coisas que são feitas é a negociação de uma autorização de investimento para que elas possam ter todo um conjunto de incentivos fiscais para poderem operar. É disto que eu gostava de poder deixar como uma mensagem, tanto para os nossos parceiros de governo, também como a União Europeia e como a União. É importante assegurar que haja um certo pensamento por detrás da importância de ter um pacote de incentivos para a exportação. Este pacote de incentivos para a exportação não tira tudo o resto que existe, que é a realidade de Moçambique ter os tais choques externos, os ciclones, a, as dificuldades, porque é assim, para exportar para fora de Moçambique, o maior desafio só é todo um conjunto daquilo que é feito ao banco, que é o acesso também à moeda estrangeira. Esse é o fator mais importante para poder fazer o pagamento da encomenda. E é das maiores dificuldades que as nossas PMEs estão a ter. Tudo isto são importantes elementos para considerações que forem a fazer, porque a gente fala da resiliência empresarial. Existe resiliência empresarial, todas as nossas PMEs que hoje estiveram aqui presentes, nós selecionamos algumas, mas todas elas estão com uma resiliência impressionante. Mas também percebemos que temos de algumas lições aprendidas. Algumas delas estão a priorizar a sobrevivência em detrimento daquilo que é a sua continuidade internacional, que é assegurar que tem todos os processos no lugar. E nós tivemos que fazer um exercício de preparação das nossas empresas que estavam a beneficiar do nosso apoio, para que, por exemplo, metade da empresa que está baseada em Chile, onde teve o ataque das três instalações e a vila toda teve que evacuar, nós tínhamos, então, outras empresas que poderiam beneficiar do apoio e poderiam para ter o apoio necessário. Quando uma das outras empresas que nós também estamos a trabalhar teve todo o contexto do impacto do plano-chip que destruiu a sua estrutura e também estava com dificuldades de priorizar a certificação, porque nós já vínhamos trabalhando com as nossas empresas de segundo nível, essas puderam rapidamente poder eleger e começar a assegurar que tinham as condições reunidas para qualificar. Uma das vezes o Eulógio fez a pergunta, mas por que nós só estamos a fazer, por exemplo, não estamos a dar a certificação para todas? Eu acho que isso é uma boa pergunta, mas aquilo que era o objetivo do projeto era certificação para os pilotos e depois as empresas de segundo nível iriam elevar os seus padrões de qualidade. E aqui há que recordar que quando se fez estudo de inflação no início, chegou-se à conclusão que quase nenhuma destas empresas com quem nós trabalhamos tinha estes padrões mínimos de qualidade. Então, nós fizemos um esforço enorme de assegurar que, mesmo que não fossem certificados, elas estivessem prontas para a certificação. E assim foi quando a que depois estava prevista para fazer a certificação não pôde, a outra pôde imediatamente poder fazer o step-up e ver. Isto são algumas lições aprendidas, mas talvez a que nós gostaríamos de trazer aqui como uma das mais importantes, que é a formação de formadores, que tem um efeito multiplicador.
as sessões de formação de formadores garantiram que haja uma réplica a nível provincial, porque tentamos não nos concentrar somente na continuidade da assistência técnica a nível central. Com os parques de recursos, com as equipes que não estão em todo o sítio, significou que nós tínhamos que trabalhar com estas PDS de diversas instituições. Vocês ouviram vozes de diferentes partes, tanto a Câmara como a GAPI, mas temos todo um conjunto temos aqui a Energy Works também, a Elim Serviços, temos todo um conjunto de 28 outras BDS que fizeram parte deste processo, a Tecnoserve também, tanto a nível central como a nível das províncias, porque o principal efeito que nós gostávamos de deixar é este efeito multiplicador. E isto porque os serviços empresariais precisam de ser descentralizados. Eles não podem somente concentrar-se na... Já, ok, obrigada. Deixa-me continuar só. Talvez um dos principais desafios que eu gostava de dizer é que a certificação exige tempo de planeamento prévio e há que perceber que as PMEs precisam de processos preparatórios mais longos. Nem todas elas conseguiram terminar o endereçamento das não conformidades até agora, ao final deste mês do projeto. Vão precisar de um bocadinho mais de tempo. São pares com quem a gente trabalha e irão continuar a fazer, mas elas próprias precisam de ter um financiamento para poderem endereçar esta reestruturação das suas empresas que é requerido. E isto, com todo um background de todos os desafios que nós falamos, talvez, já que tenho mesmo que terminar, Por favor. então eu vou terminar com algumas recomendações. Para as BDS, a recomendação seria manter e atualizar a utilização dos manuais e os instrumentos, participar ativamente na consolidação do ecossistema de PMEs e BDS de forma autónoma, e nós contamos que isso possa ser feito porque houve um esforço bastante grande, não só concentrar em Maputo, mas fazê-lo ao longo do país e trazer key players que pudessem fazer isto. Tanto a Câmara, penso eu que a Câmara está em 11 das províncias, menos uma, desculpa, 10, menos uma, menos em Niassa. A GAPI também está em quase todas, e o IPEM tem delegações regionais e tem também presença em algumas províncias, o APEX também. Então, foi estratégica a nossa decisão e o nosso trabalho de apoiar tanto BDS públicas como privadas. Para as PMEs, a recomendação seria expandir o uso das ferramentas do projeto e manter os vínculos com as BDS locais. Mas o mais importante é a única forma de poder aceder aos mercados internacionais é manter a qualidade, assegurar que mantém as certificações que estão em processo de ter, usar a base de dados para que possam fazer conexões e oportunidades de mercado, porque tem lá uma ferramenta de matchmaking. Para a nossa recomendação para os nossos pares do governo, seria operacionalizar mecanismos para as PMEs que estejam a exportar, para isenção fiscal e para empresas que estejam a exportar, por causa de todos os choques que nós estamos a ter na economia. Com base num modelo de autorização de investimento que a APIAX já usa e usa para todos os investidores. Este modelo é importante dizer que ele aplica-se às empresas locais. Já houveram alterações legislativas que foram feitas. Sim, obrigada, Zacarias. Para os nossos pares da União Europeia, para o UNIDO, a reforçar a regionalização, a replicabilidade deste modelo de promove que nós deixamos, consolidar a ligação entre as agências implementadoras e instituições nacionais. É importante entender, a Agnélia disse bem da GAP, que todo o trabalho que nós fizemos, nós vimos os resultados, mas o resultado não é hoje. Os resultados são ao longo das produções que são feitas, mas a resiliência de continuar a sobreviver, porque as PMEs no país, elas estão com muito pouco oxigênio. E iríamos de novo bater a porta da União Europeia para que pudesse continuar este trabalho
de promover intervenções de médio e longo prazo que cubram toda a cadeia de valor, desde a capacitação. Aqui o importante depois seria o processo de certificação que foi para empresas piloto e um acesso ao mercado de uma forma diferente que nós fizemos, um bocadinho parecido com esta parceria que nós estamos a fazer com a Finana e também com o APX, mas que é preciso estruturar e organizar. Mas, acima de tudo, repensar o apoio técnico versus financiamento, e porque nós temos, isto nunca é falado, nós temos uma das maiores taxas de juros da região, claro. Então, estas empresas não irão colocar, não irão obrigar nem pedir empréstimos por causa de todas estas dificuldades. Falei bastante com o Diogo sobre isso e sei que é um desafio. E tivemos também umas formações sobre acesso a financiamento. O interesse e o apetite está lá, mas as taxas de juro fazem com que este processo seja muito desafiante. Então, se nós não falarmos sobre estes temas, teremos empresas que exportam de forma, em termos de escala menor, e se nós criarmos condições para que elas possam exportar com incentivos fiscais, eu acredito que nós teremos muito mais empresas como a Finana, como a Matária, como também todos os outros, como o Café Shimani Mani, que estão a remar contra a maré e a colocar o seu produto no mercado. Antes de terminar, eu queria ter a oportunidade de agradecer a nossa equipe. Ainda não estou a fazer as empresas beneficiárias, nem os nossos parceiros de cooperação da BDS, mas queria fazer um sincero obrigado ao David, que é uma pessoa incrível, trabalhadora, que deu todo o litro para que estes resultados fossem visíveis. A Helena Matus, que trabalhou com todas estas empresas também em termos de qualidade, tanto na área de qualidade como na área de estruturação daquilo que são as empresas. Eles tinham um mínimo de estrutura. E tentar falar sobre resultados quando nós estamos a trabalhar a níveis muito básicos de reestruturação destas empresas, tem que se entender que esta é a realidade do nosso país e que nós tivemos esta equipe incrível que trouxe resultados para além, que também asseguram que a gente já possa estar a exportar. O importante aqui é entender, são duas vertentes. Com todos estes desafios, não é só exportar, mas é manter-se vivo e sobreviver. Então, com isto, eu quero deixar uma mensagem de encorajamento para todas as nossas PMEs que vieram de longe. Eu vejo aqui também a Salina de Batanha, que está longe, está a 600, 700 quilómetros, 893 quilómetros daqui. A Casa Manica está a quantos? São muitos. Hoje fizemos online porque alguns dos nossos pares também não estão, ou porque é difícil, mas os que estiveram, a Matária está em Ribaue e também está presente. O Alexandre Santos está fora do país, mas assegurou que parte da sua equipe do Conselho de Administração pudesse estar aqui presente. Mas o obrigado é para todos vocês que, com todas estas reestruturações e todos estes desafios de reorganizar a sua empresa, continuam vivos e com a porta aberta, façam os desafios que nós temos. É arte, é desafio, não é fácil. Votos de continuada luta neste processo e também para as nossas BDS, vai o nosso muito obrigada. Destacamos os 4, são nossos parceiros que foram a todo lado conosco. Foi um trabalho incrível, deixamos-vos este desafio de assegurar que todos estes instrumentos que nós temos aqui, vocês, o Diogo está a rir porque eu tenho que terminar, né? Está bem, eu já vou. Mas, obrigada, mas antes de terminar, quero agradecer aos nossos parceiros de cooperação, de todos eles da BDS. Obrigada a todos e obrigada.